Olá, comunidade cinéfila, bem-vindos a mais um Clímax. Bom, essa semana eu parei pra olhar os posts que eu tava fazendo na fanpage do canal no Facebook. Pude ver que vocês adoram quando eu trago referências dos filmes em cima de séries que são contemporâneas. Então eu resolvi fazer uma série. A gente começa essa série hoje, em que eu vou estar trazendo pra vocês referências de filmes em cima das séries atuais. Eu vou começar com American Horror Story, porque é uma série que eu amo e eu assisto desde que ela começou em 2011. O Ryan Murphy, que é o criador da série, ele além de ser uma pessoa muito criativa, ele tem muitas referências da vida dele, do que ele assistia quando ele era criança. Então eu separei as mais importantes e eu vou estar trazendo pra vocês em 5 vídeos. A começar por Murder House, que foi a primeira temporada. Pois só pra contextualizar quem nunca assistiu a série, a história da primeira temporada começa quando o Ben, que é casado com a Vivian, trai a esposa e eles decidem mudar de ambiente, de cidade, de casa, pra tentar salvar o casamento. E eles vão parar nessa casa, que é a Murder House, e ali eles começam a desenvolver relações com os outros personagens, que é a vizinha, a empregada e todos os personagens que vão estar envolvidos durante a série. E a primeira referência que eu posso destacar é a abertura de Murder House, que ela foi produzida pelo Kyle Cooper, que foi a mesma pessoa que fez a abertura de Seven. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas eu recomendo. Então assim, na abertura a gente vai ver os estilos muito parecidos, de planos muito rápidos, foco em detalhes que passariam despercebidos, e até a música é muito parecida com a da abertura de Seven e de American Horror Story. A segunda referência que eu posso trazer pra vocês é a de Dark Shadows. The mistress of Collinwood, Elizabeth Collins Stoddard, has not left the estate since the disappearance of her husband, Paul Stoddard. Que foi uma série que foi produzida pela ABC. O Ryan disse que a avó dele forçava ele a assistir essa série para que ele fosse mais durão. Então, assim, ele assistiu durante a infância dele e ele traz esse revival de Dark Shadows pra American Horror Story. Então a gente vai ver a presença de uma vizinha que parece ser simpática e chega na casa e cria uma relação com os donos da casa. E aí durante a temporada a gente vai vendo que ela não é tão doce assim. E um outro elemento de Dark Shadows que a gente vê em American Horror Story é a questão de um estupro que foi feito por uma entidade não humana e que vai gerar um bebê com tendências malévolas. Essa próxima referência que eu vou trazer pra vocês é a da trilha sonora. A música tema dos Montgomery, ela parece muito com a música tema do Drácula. E o assovio do Tate, quando ele tá caminhando nos corredores da escola dele lá, já vem originalmente de outro filme chamado A Morte Tem Cara de Anjo. As referências para os personagens, elas são muito incríveis porque a gente já começa com a personagem da Billie Jean, que foi interpretada pela Sarah Paulson, que ela foi inspirada na médium do filme Poltergeist, de 1982. You do know about the box? The Pope's box? What the hell are you talking about?
When a new pope... Já a personagem Constance, que foi interpretado pela Jessica Lange, ela foi inspirada no personagem da própria Jessica Lange em um outro filme de 1985. Ah, the merchant Keyfather of Laurel. Yes, I know the man. He whistled at me. I put him in his place, so now for revenge he makes up stories. My dreams became nightmares. Instead of laurels, funeral wreaths. E a personagem da Constance, ela é considerada como uma versão mais madura desse papel que ela tinha feito em 1985. Já a personagem da Violet, que foi interpretada pela Taissa Farmiga, ela tem muito em comum com a Lídia de Os Fantasmas Se Divertem. Well, I read through that handbook for the recently deceased. It says, live people ignore the strange and unusual. As duas não se encaixam na família, as duas não gostam da casa, que elas se mudam no início do filme e da série. Elas se envolvem com os personagens sobrenaturais que existem naquele ambiente, e as duas são meio melancólicas, um pouco góticas, assim. E o personagem do Evan Peters, que é o Tate, ele foi inspirado na história verdadeira do massacre de Columbine, que aconteceu nos Estados Unidos e deixou 13 alunos mortos. Além disso, esse personagem do Evan Peters, ele vai ser muito rico em diversos detalhes, porque ele vai fazer referência ao Travis de Taxi Driver, quando numa cena ele faz aquele mesmo sinal que o Travis faz na hora que tá morrendo, com a mão na cabeça assim, imitando uma arma. E ele também vai fazer referência ao Kurt Cobain nas roupas e no jeito e no cabelo. A série vai ser muito inspirada em Frankenstein, porque ao decorrer da história a gente vai descobrir que o primeiro dono da casa era o Charles Montgomery, que era um médico que se drogava e tinha esse complexo de Frankenstein. Até que ele e a esposa dele perdem o filho e ele costura a criança. Então, assim, isso é muito forte nesse episódio especificamente, onde a série vai mostrando pra gente o que aconteceu antes dessa família que é retratada chegar. I was wrong about you, Charles. You are a genius. How long I've waited to hear you say that. All I wanted was to prove myself. E aí isso vai ser fio condutor também pro casamento do Charles Montgomery desabar, a esposa dele enlouquecer e permanecer na casa, porque todos que morriam ficavam naquela casa. Então, assim, essa referência ela é muito forte. Até em outras temporadas também de American Horror Story, onde a gente vai ver outros personagens, outras situações, mas a gente vai ver essa referência de Frankenstein de novo. A sexta referência ela vai vir do filme Os Estranhos. Existe um episódio em American Horror Story quando uma mulher, finge que tá em perigo na porta da casa e a Vivian vai e ajuda ela e deixa ela entrar. Nesse momento, ela coloca mais duas pessoas pra dentro, outra mulher e um homem. É dessa forma que acontece em Os Estranhos também. São duas mulheres e um cara. O cara vai usar gorro na cabeça e as mulheres vão usar máscaras. E é a mesma coisa, tanto em American Horror Story quanto em Os Estranhos. Money, please, just take anything. We're not here to rob you. Masks off. E aí, ao entrar na casa, eles vão começar a aterrorizar os membros da família. Essa referência ela vem do filme Clube dos Cinco, que conta a história de 5 adolescentes que ficam detidos por terem se comportado mal na escola. E eles vão para a biblioteca e têm que redigir um texto de mais de 1000 palavras sobre quem eles são. E aí, nesse processo, eles acabam se conhecendo melhor e ficando amigos. E aí, em American Horror Story, a gente vê no episódio de Halloween que aparecem 5 adolescentes na casa e a Violet pergunta se eles são o Clube dos 5 mortos. E depois a gente vai descobrir que foi o personagem do Tate, que já tá envolvido com a Violet nesse ponto da narrativa, que matou eles, lembrando de novo aquele massacre. E os personagens em American Horror Story, eles foram caracterizados
muito parecidos com os personagens de O Clube dos Cinco. Considering my options, you know? No, killing yourself is not an option. Well, I didn't do it, did I? No, I don't think so. E aí acaba que no episódio, quando ele vai explicar pra gente como aconteceu o massacre em American Horror Story, os adolescentes eles são mortos na biblioteca, e aí isso faz referência pra quando os adolescentes em O Clube dos Cinco se conhecem também na biblioteca. Essa é de histórias reais que inspiraram personagens que apareceram durante a primeira temporada. O Ryan Murphy ele sempre vai trazer histórias que existiram, e em Murder House, a gente tem primeiro a Black Dahlia, que é o personagem da Elizabeth, que ela morre assim que entrar na casa, e isso de fato aconteceu. Ela era uma atriz, uma aspirante à atriz, que se mudou para Los Angeles e morreu sem explicação, e até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ela direito. Outra história real que aparece em American Horror Story é de um serial killer que entrou dentro de uma casa e assassinou várias jovens. E a gente vê isso no episódio 2, já assim bem no início, onde um cara invade a casa e tem duas enfermeiras morando lá e ele assassina as duas. Essa agora é do Iluminado. Eu acredito que a maioria já deva ter assistido esse filme, porque é um clássico e é maravilhoso. Na primeira cena, assim que a temporada começa, tem dois gêmeos ruivos que entram na casa e são assassinados. E aí a gente pode relacionar com as gêmeas do hotel em O Iluminado, e que também são entidades que ficam ali na casa, do mesmo jeito que as entidades estavam no Hotel Overlook em O Iluminado. E aí esse tipo de entidade assombra o lugar onde elas estão instaladas. As gêmeas assombrando o Overlook e os gêmeos ruivos assombrando a Murder House. Forever and ever and ever. In there. Shut your mouth or we're gonna kick your ass. We got bats. I hate trees. Na 10ª e última referência que eu quero trazer pra vocês é de O Horror em Amityville, que é um filme sensacional, eu acho maravilhoso. E ele vai tratar desse tema também, de uma família que chega numa casa nova, e aí existe uma entidade lá que começa a assombrar e desestruturar as relações familiares que existem ali. E em O Horror de Amityville é a mesma coisa. What's the matter? Just seeing things, I guess. When did you come back to bed? I can't sleep. There was a family lived here some time ago. They had a similar problem. O pai que começa a ser assombrado e faz coisas terríveis por influência dessa entidade que tá ali. E o mesmo acontece em American Horror Story com o Ben, que é o marido ali da família, e ele que vai começar a receber as influências das entidades que estão ali de uma forma mais forte e vai ser mais influenciado a fazer essas coisas terríveis, os assassinatos e as coisas que acontecem durante a série. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam American Horror Story e assistam os filmes de referência que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também. E a gente conversa nos comentários sobre outras referências que possam ter passado despercebidas por mim, que vocês notaram. A gente se vê semana que vem, quando eu trouxer 10 referências em Asylum. E boa maratona!